Fala aí, amiguinhos, professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. A gente está agora no nosso 6º vídeo da nossa playlist de Geometria Vetorial e a Geometria Plana. Bom, nesse vídeo eu vou caracterizar vetorialmente para vocês o ortocentro de um triângulo. Quer dizer, como é que a gente acha onde é que está o ortocentro de um triângulo só tendo as coordenadas dos vértices, né, e algumas outras informações. Bom, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Bom, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo C, tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo Czão, tá? Se isso aqui são alturas, né? Então, os pés aqui formam 90 graus. Legal, significa que Czão aqui é 90 menos C, portanto, aqui é C. E aqui também é C. Só olhar para a figura que você vê. Tá bom? Bom, HH1 tem relação com BH1 e o ângulo C. Se eu chamar aqui de M, por exemplo, aqui tem que ser M tangente de C. Como eu garanto isso? Calcula a tangente de C aqui. Não vai dar M tangente de C sobre M, que vai dar tangente de C? Sim. Então isso aqui está certo. Legal? Da mesma forma, a gente opera com o B aqui. Ó. Eu tenho esse ângulo aqui, chamo ele de B. Aqui vai acabar sendo 90 menos B. Aqui vai acabar sendo B. E aqui vai acabar sendo B. Certo? Se aqui é B, aqui tem que ser M tangente de B. E a gente escreveu aí os dois segmentos aí da base BC do nosso triângulo. Aí para que a gente fez isso? Para a gente caracterizar vetorialmente o ponto H1. Repara que H1 vetorial tem que ser B vetorial, M tangente de B, mais C vetorial, M tangente de C. Tudo isso dividido por M tangente de C, mais M tangente de B. Se dividir por M, a gente vai ter que é B vetorial tangente de B, C vetorial tangente de C, dividido pela soma das tangentes. Ótimo. Bom, então a gente já tem a estrutura familiar do que pode vir a ser o nosso ortocentro, né? Nosso ortocentro vetorial. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver quem seria o AL. AL não, AH1. Né? Não sei de onde saiu L. AH1. Quem seria AH1? Bom, o nosso tamanho AH1 a gente pode descobrir assim, ó. Colocar aqui um pouquinho mais para baixo, vai ficar assim, ó. AH1 sobre H1C vai dar a tangente de C. Bom, então AH1 vai ser M tangente de B, tangente de C. Por que M tangente de B, Hamilton? Porque M tangente de B é H1C. Está aqui, está escrito. Legal? Então a gente agora já sabe uma expressão para H1. Ele vale M vezes a tangente dos dois ângulos da base. Legal? Bom, então vamos colocar essa retinha assim, ó. Você vai ter o ponto A, aqui vai ter o ortocentro H e aqui o H1. Né? A gente precisa saber quem é AH antes de fazer qualquer coisa, né? Você repara que o AH, ele é AH1 menos HH1. AH1 vale M tangente de B tangente de C, porque a gente provou isso aqui embaixo. Né? E HH1 vale M. Perfeito. Então agora a gente já sabe que AH vale M evidência, tangente de B, tangente de C, menos 1. Ok? Legal. Tranquilo. Agora a gente pode fazer a nossa aplicação do ponto H vetorial. Né? Como ficar? Como vai ficar esse resultado aí? Vai ficar assim, ó. H vetorial
é igual a A vetorial, que multiplica esse segmento, que vai ser M, HH1, M, mais H1 vetorial, que multiplica AH, que a gente acabou de calcular aqui na linha de cima, certo? Sobre o tamanho inteiro, que é AH1. A H1 a gente também já sabe, né? Que é M tangente de B vezes a tangente de C. Legal, tem muita letra, mas é isso aí mesmo. Cancelando o M aqui, ó, a gente tem essa relação. Não é? Legal. H vetorial vai ser A vetorial mais... Quem é H1? H1 é esse termo todo aqui. Então vai ficar B vetorial tangente de B mais C vetorial tangente de C sobre tangente de B mais tangente de C. Isso vezes a tangente de B, tangente de C, menos 1. Ok? Isso tudo dividido por tangente de B vezes a tangente de C, aqui e aqui. Só coloquei o denominador aí aberto, né, para cada numerador. Ok? Show! Bom, agora a gente vai ter que usar um lema importante, né? Qual é o lema? O lema é o seguinte: quando você tem alguma operação com as tangentes dos ângulos de um triângulo, você ganha uma relação muito importante. Vou colocar aqui para vocês aqui em cima. Você sabe que A mais B mais C é igual a 180. Perfeito? Então, você sabe que o A ele vale 180 menos a soma B mais C. Se você tirar a tangente dos dois lados, você vai ficar com o seguinte: a tangente de A é igual a tangente de 180 menos B mais C. Perfeito? E o que ocorre? A tangente de 180 menos isso vai ser o quê? Vai ser menos a tangente disso. Perfeito? Só que a tangente da soma BC vai ser o quê? Tangente de B mais tangente de C dividido por 1 menos o produto da tangente. Só que você tinha um menos antes desse valor todo, né? Você tinha um menos 1 multiplicando isso tudo. Né? Então, você consegue colocar esse menos 1 multiplicando aqui embaixo e o denominador só vai permutar aqui o 1 e esse termo aqui. Então, a gente vai ficar com a tangente de A é igual a tangente de B mais a tangente de C sobre a tangente de B, tangente de C, menos 1. Aí a gente tem exatamente uma estrutura semelhante a ela nesse problema aqui. Repara essa região aqui, ó. Ou seja, isso aqui, ó, é o inverso da tangente de A. Fica claro isso, né? Então, vai ficar o inverso da tangente de A. Eu vou colocar aqui, então, o tangente de A como se fosse um denominador. Tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte, que o H vetorial, ele é A vetorial tangente de B, tangente de C, mais B tangente de B
mais C tangente de C dividido pela tangente de A, tangente de B, tangente de C. Ok? Bom, para que o denominador fique igual nos dois, eu vou multiplicar o numerador da primeira fração por tangente de A e dividir, né, vou multiplicar em cima e embaixo por tangente de A. Então, a gente vai cair na seguinte relação final: A vetorial T tangente de A mais B vetorial tangente de B mais C vetorial tangente de C sobre o produto das tangentes. Ok? Há também uma última coisa que normalmente se faz, que ao invés de escrever o produto das tangentes, escrever a soma das tangentes. Porque num triângulo de ângulos A, B e C, o produto das tangentes dos ângulos é igual à soma. Basta você pegar essa identidade aqui, ó, e multiplicar cruzado que você consegue provar isso. Tá? Vamos multiplicar cruzado aqui para a gente ver. Vai ficar tangente de A vezes isso tudo aqui, menos tangente de A. Então fica assim, ó. Tangente de A, tangente de B, tangente de C, menos tangente de A. O que você fez, Hamilton? Eu multipliquei isso por isso e isso por isso. Agora vai ter que ficar igual a tangente de B mais tangente de C. Isso é igual a tangente de B mais tangente de C. Se eu colocar o tangente de A para o lado direito, a gente vai mostrar que o produto das tangentes ele é igual à soma das tangentes. Isso quando a soma dos ângulos dá 180 graus, ou seja, quando a gente está falando dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Então, existem locais que essa fórmula é apresentada com o denominador em forma de soma. Mas não vai mudar, não. Tá? Então, a gente pode também colocar dessa forma aqui. Não tem problema nenhum. E aí fica tangente de A, tangente de B, tangente de C. Pronto. E a gente tem aí agora uma última fórmula, né, para o ortocentro vetorial de um triângulo. Essa dá um pouco de trabalho, um pouquinho de conta, algebrismo, mas nada demais não, nada de outro mundo não. Tudo bem? Então agora a gente já sabe calcular. O baricentro vetorial, a gente já sabe calcular o incentro vetorial, a gente sabe calcular o ortocentro vetorial. Em vídeos posteriores no canal, eu vou colocar aqui também algumas outras caracterizações vetoriais importantes de outros pontos notáveis do triângulo, tá? Então, ó, dá uma última olhadinha aí, ó, viu? Essa aqui é a fórmula. Espero que você tenha gostado, tá bom? Espero que tenha agregado alguma coisa na sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aí no canal, ó, Geometria Raiz, tudo bem? Segue a gente no Instagram, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, para que a gente continue aí o nosso trabalho de tentar ajudar, levar uma informação de qualidade para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Eu agradeço aí por você ter chegado até o final desse vídeo, extenso, tá? E te aguardo num próximo vídeo. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.